Boa tarde, Sônia. Estamos hoje aqui na cidade de Mauá, na casa de uma senhora muito bacana, que é a Dona Dora. Nós estamos na cozinha da Dona Dora, Sônia, e vamos fazer algumas observações com relação ao comportamento e às atitudes da dona de casa, para que dessa forma, você, dona de casa, possa entender e prevenir determinadas doenças. Dona Dora, muito obrigado. Vamos então? Vamos ver o que está certo e está errado na geladeira da Dona Dora. Importante observar a temperatura da geladeira. A temperatura ideal de refrigeração é entre 0 e 5 graus centígrados. E isso você observa naquele botão termostático que todo refrigerador tem. Vemos aqui também, esse recipiente, esse espaço da geladeira é destinado a colocar o quê, Dona Dora? Os ovos. Os ovos. Nós observamos, não é, que a Dona Dora tira o ovo da embalagem e coloca aqui. Tem mais outro local que a senhora coloca os ovos? Uma tigelinha. A tigelinha, posso? Ela também coloca os ovos naquela tigelinha. Dona Dora, isso está errado. O correto é guardar os ovos na embalagem dentro da geladeira. Esse tipo de procedimento, Dona Dora, está incorreto, porque existe o risco de infecção, principalmente da salmonela. E eu lembro, você, minha amiga, grande parte das infecções intestinais, das intoxicações, são causadas pelo ovo, são causadas pela salmonela. E como eu sei, Dona Dora, que o ovo está próprio ou não para o consumo? Como que eu sei se o ovo está estragado? Agora, eu vou dar uma dica para a Dona Dora e para você, dona de casa, uma dica especial. Como avaliar se o ovo está bom ou não está bom para o uso? Existem dois testes. O primeiro teste é o teste da refringência, Dona Dora. É o teste da luz. Você pega o ovo e olha através da luz. Você vê que ele é homogêneo. Se é homogêneo, o ovo está bom. Se houvesse aqui espaços mais claros, esse ovo está estragado. O segundo teste nós vamos realizar agora aqui, para a Dona Dora e para você que está em casa. Um copo d'água, o ovo e o sal. Essa água é água da torneira, não é? É uma água comum. Você pega a água, coloca uma pitada de sal, né? Mexe, ok? E pega o ovo e coloca na água. Se o ovo foi ao fundo, ele está bom. Se o ovo flutuar, joga fora, porque o ovo está impróprio para o uso. Eu lembro que o ovo é o responsável, o grande responsável, por quase metade das intoxicações alimentares, por conta de uma bactéria que pode se desenvolver dentro do ovo, de nome Salmonella. O Ministério da Saúde divulgou que nos últimos 8 anos, 65 pessoas morreram em nosso país vítima de intoxicação alimentar pela salmonela. Continuando, nós temos aqui uma lata de refrigerante. Qual é o procedimento que a senhora toma antes de colocar esse refrigerante ou essa cerveja dentro do refrigerador? Geralmente eu pego da embalagem, passo um paninho e coloco na geladeira. Veja bem, somente isso está errado, Dona Dora. Essa lata, ela fica armazenada em algum lugar, ou no supermercado, ou na padaria, ou na lanchonete. E esses locais têm bactéria, têm animais, têm roedores, e de repente, essa região aqui da cerveja, do refrigerante, é rica em bactéria. Então é importante, antes de abrir o refrigerante, ir na água corrente e lavar, não é? De preferência lavar, muito bem lavado com detergente, para depois você consumir esse refrigerante. Bom, vamos ver o que mais nós temos aqui. Nós temos o alface, temos o tomate, temos a couve-flor. Dona Dora, qual é o procedimento que a senhora toma
antes de utilizar esse vegetal? Eu tiro da embalagem, lavo bem embaixo da torneira, Com folha água por corrente. folha, Aham. e depois num recipiente eu coloco vinagre de molho. Olha, esse tipo de procedimento com vinagre, ele é muito comum, né? Muito comum. Só que, infelizmente, não é o correto. O correto é você lavar esse legume com água e água sanitária. Para cada 1 litro de água, a senhora coloca 1 colher de sopa de água sanitária. E a senhora mede, pega um recipiente e mede. Para cada 1 litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária, deixar de 5 a 10 minutos e depois lavar em água corrente. Entendeu? Sim. E se eu não usar toda a verdura, eu posso colocar de volta na geladeira? Nem que ficou de molho? Olha, o ideal, a senhora pode guardar na geladeira, mas o ideal é quando utilizar novamente, a senhora tem o mesmo procedimento de limpeza da verdura antes de utilizar. Tudo bem. Dessa forma, a senhora terá certeza absoluta que a sua família não pegará nenhum tipo de doença. E esse procedimento de limpeza com água sanitária vale para a verdura, vale para o tomate e vale também para as frutas, como por exemplo o limão, né? O limão, nós temos ele aqui, o limão, a casca do limão tem uma quantidade muito grande de bactérias, porque ele é manipulado, desde o rapaz que colhe até na hora da compra. As pessoas têm o hábito de pegar o limão na mão e palpar, e com isso coloca bactérias, não é, na casca do limão. Então é importante também o limão ficar, não é, no recipiente com água sanitária, no mínimo 5 minutos, após isso lavar em água corrente. Nós estamos aqui observando, na casa da Dona Dora, 2 batedores de carne. Não é? O batedor de plástico e o batedor de madeira. Não é? A senhora utiliza os 2, Dona Dora? Os 2, Tá. mais a de madeira. A de madeira. Infelizmente, esse de madeira, ele não deve ser usado. Por quê? Porque essa região aqui porosa é rica em bactérias. O ideal é a senhora utilizar ou o batedor de vidro, que existe hoje um de vidro, ou o batedor de plástico. E depois do uso, deixar, não é, com água sanitária, 1 colher de sopa para cada litro d'água. Tudo bem. Alguma pergunta, Dona Dora? Doutor, eu cozinho feijão e gosto de guardá-lo na geladeira. Posso guardá-lo quente ou deixo esfriar? Pode sim. Não é? Não vai estragar a geladeira. O que pode ocorrer é ter um aumento maior do consumo, um pequeno aumento no consumo de energia. Cozinha o feijão, coloca no recipiente e pode colocar quente o feijão dentro da geladeira. Mas o ideal é colocar ele com a tampa aberta, não guardar ele com a tampa fechada. Não é? Coloca com a tampa aberta, espere ele resfriar de uma maneira uniforme, depois de 2 horas a senhora vai na geladeira e coloca a tampa. Encontramos também aqui na casa da Dona Dora um belíssimo, né, pedaço de lombo, isso, Lombo, Dona Dora? lombo. Carne de porco de lombo. A senhora sabe os riscos que a carne de porco pode trazer para o ser humano? Não sei, não. Existe um verme chamado solitária, que o nome científico é a Taenia solium. Chama-se solitária porque, normalmente, um único verme abriga o intestino do paciente. É um único, por isso ele é chamado de solitária. Existe, na carne de porco, uma solitária, que é a chamada Taenia solium, que pode causar uma doença muito séria, não é? Que é a teníase, e em alguns casos pode causar também a cisticercose, que é uma doença que quando o cisticerco, a larva, se desenvolve no cérebro do indivíduo, traz uma doença neurológica muito séria, muito grave. Como que se prepara a carne de porco? Nunca ingerir carne de porco mal cozida, não é? Sempre cozinhar muito bem a carne de porco
Por quê? Porque o calor mata aquele agente que possa, porventura, causar a doença. Uma perguntinha, doutor. Eu faço feijoada e coloco o pezinho de porco fresco. Ou eu preciso escaldá-lo antes de colocar ele no feijão? Não, pode colocar direto na panela com a feijoada. Porque a temperatura existente para o cozimento, né, de todos os elementos da feijoada já é suficiente para matar os possíveis agentes que tenham na carne do porco. Estamos agora na pia da cozinha da Dona Dora. E eu observo, Dona Dora, um lixinho, uma lixeirinha, né? Uma lixeirinha que, infelizmente, está localizada ao lado do fogão. Isso não pode ser feito. Então, essa lixeirinha não pode ficar do lado do fogão e nem em cima da pia. Precisa ficar no chão e, de preferência, aquelas com pedal para abrir e fechar a tampa. Veja, Dona Dora. A Dona Dora colocou uma quantidade razoável, até grande, de detergente na esponja. Essa não é a forma correta. Pega um recipiente com 1 litro de água. Para cada litro de água, vamos colocar 10 gotas do detergente. 10 gotas. Não é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gotas. Não é? Pegamos a esponja e lavamos o copo. Lavamos o copo, enxaguamos o copo, pronto. Dona Dora, economizamos detergente, economizamos água e ganhamos saúde. Nós temos aqui também um paninho que a Dona Dora utiliza para fazer a secagem, a limpeza da pia. Dona Dora, como que a senhora faz a higienização desse paninho? Depois que eu terminei a minha limpeza, né, enxuguei bem aqui, eu lavo bem ele aqui na torneira, seco e dobro ele aqui em cima. O ideal é fazer a higienização desse paninho com água sanitária. Pega-se 1 litro de água, dilui-se nessa água uma única colher das de sopa de água sanitária e deixa esse paninho, não precisa muito tempo não, 10 minutos já é suficiente para tornar esse paninho, não é, livre das bactérias e dos vermes. Estamos numa parte da casa que muitas pessoas não imaginam a quantidade de bactérias que possa haver nesse local. E é o banheiro da residência da Dona Dora. É um banheiro relativamente limpo, mas eu queria fazer algumas observações. Primeira observação, as escovas dentárias estão no ambiente aberto. Existem estudos que provam a grande quantidade de bactérias que existe na escova dentária. Na escova dentária nós temos restos alimentares e umidade, que favorece o desenvolvimento da bactéria. Mas o que tem aqui é uma grande quantidade de coliformes fecais, de bactérias existentes nas fezes. E como que a bactéria veio na cerda dentária? O que muita gente não sabe é o vaso sanitário. Quando você dá a descarga no vaso sanitário com a tampa aberta, as bactérias sobem e ficam no ambiente durante 2, 3, 4 horas e se depositam na cerda dentária. O ideal é não ter as escovas expostas dessa forma, e sim num ambiente fechado, talvez dentro do armário. E toda vez que for dar a descarga, fazer esse procedimento, fechar a tampa do vaso sanitário. Essas moscas, elas estão dando um sinal para a gente. Elas são indicativas de que o ralo do banheiro precisa ser limpo.
Com o tempo, o ralo vai acumulando uma substância gelatinosa, e essa substância ela serve de alimento para as bactérias se desenvolverem. E aquela mosca depositam as larvas naquela substância, porque a larva do mosquito se alimenta das bactérias. Então, banheiro que tem muita mosca significa o quê? Que o ralo está sujo e precisa ser limpo. E para a limpeza do ralo, e não só do ralo, do banheiro, do piso do banheiro, o ideal é a água sanitária. Um pouco mais concentrada, na solução 1 litro de água, 2 colheres das de sopa de água sanitária, limpar o ralo, limpar o piso, não é? E o banheiro está relativamente livre das bactérias. Gostou das dicas, dona Dora? Gostei, adorei, doutor. É sempre bom, né, a gente ter umas dicas assim. E a dica principal para a senhora e para o Brasil, a importância de se ter em casa água sanitária, para usar de uma forma geral e para se livrar dos germes e das bactérias. Muito obrigado, dona Dora, e até a próxima com outras dicas.